Essa é uma hipótese em que vale a pena pedir para ouvir o perito em audiência. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à lição prática de número 72. E hoje, falando sobre o tema, a prática da sala de audiência. Sala de audiência, meus amigos, como eu gosto de dizer, é onde o filho chora e a mãe não escuta, onde você tem que estar preparado, onde você tem que saber como agir, porque lá você pode fazer com que o seu cliente saia muito prejudicado se você não estiver preparado. O meu objetivo aqui é te deixar cada vez mais preparado, cada vez mais experiente para esse momento que é a audiência. Eu não sei se você sabe, existe a possibilidade na lei de você pedir para ouvir o perito em audiência. Mas essa é uma dúvida prática de muitos. Quando que vale a pena pedir para ouvir o perito? Quando que faz sentido ouvir o perito em audiência? Você pede para ouvir para ele repetir o que ele colocou no laudo? Você pede para ouvir para que ele repita a conclusão do laudo pericial lá em audiência? Absolutamente não. A oitiva do perito em audiência tem que ter o objetivo de confrontar algo que ele colocou no laudo e que talvez possa ser melhor esclarecido ali, ao vivo, em audiência. Deixa eu te dar um exemplo que surgiu, inclusive, como debate lá no grupo Premium, no grupo de advogados Premium que eu comando, e lá a gente discute várias questões práticas, e uma das questões que nós discutimos recentemente foi essa. Havia uma perícia numa ação previdenciária e o perito nomeado pelo juízo dizia que o cidadão estava apto ao trabalho. Porém, esse cidadão tinha passado por vários médicos, 4 médicos, e todos atestaram que ele não tinha aptidão para trabalho. E aí, como resolver essa situação? Quer dizer que o perito, só porque é o perito judicial, a conclusão dele tem que prevalecer frente às demais? Como é que o juiz resolve esse tipo de questão? Como é que o juiz decide que laudo que ele vai amparar a sentença? Se é o laudo do perito ou se é algum laudo apresentado extrajudicialmente, né? Aliás, confeccionado extrajudicialmente, mas apresentado por uma das partes. Bom, você sempre vai pedir para ouvir o perito em audiência quando a conclusão do laudo dele não estiver indicando quais elementos, quais documentos ou qual é o respaldo técnico para aquela conclusão que ele teve. Explico. Nesse exemplo que eu acabei de te dar, lá do grupo Premium, o médico nomeado pelo juízo simplesmente disse: o autor está apto ao trabalho. Ouvi-lo em audiência significaria perguntar: doutor, o senhor disse que o autor está apto ao trabalho, mas você se baseou no que para chegar a essa conclusão? Foi em algum exame médico que ele te apresentou? Foi com base no exame clínico? O senhor pediu para que ele ficasse em pé, deitasse, levantasse. O que o senhor fez para concluir? Ou foi com base em alguma literatura médica? E se sim, qual literatura? O que dizem, os livros médicos que o senhor se baseou para chegar a essa conclusão? Veja que ouvir o perito em audiência não é simplesmente para que ele chegue lá e você pergunte: o fulano está apto ao trabalho? Isso ele já disse no laudo. Vale a pena você ouvir o perito em juízo para que ele esclareça qual é o fundamento da resposta que ele deu para cada quesito, ou qual foi o fundamento para a conclusão que ele chegou. Nesse caso, imagina que o perito contratado por uma das partes, o assistente técnico, ele diga assim: a parte não está apta ao trabalho. Isso está comprovado pelo exame de ressonância magnética, que na página tal mostra uma lesão na coluna. Então a parte não pode ficar em pé por mais de 10 minutos. E como ele trabalha em pé, ele não está apto a trabalhar. Por outro lado, o laudo do perito nomeado pelo juízo simplesmente fala: a parte está apta para trabalhar. Mas o que mostra? Qual o documento médico? Qual o exame médico? Veja que, nesse tipo de caso, ouvir o perito vai dar muito mais segurança para o juízo e ignorar aquele laudo que ele fez e acolher
o laudo do assistente técnico. Veja, não é comum no dia a dia ouvir o perito. E às vezes em que isso acontece, a parte simplesmente quer confrontar a resposta que ele deu ou pedir que ele esclareça em audiência exatamente por que ele deu aquela resposta. Mas eu acho que deu para você entender. Você vai pedir para ouvir o perito quando você quiser entender os fundamentos de cada conclusão, porque nem sempre isso é colocado de forma clara na perícia, nem sempre isso é estabelecido objetivamente pelo laudo pericial. Ele se resume a responder os quesitos, mas não traz o fundamento médico ou o fundamento nos exames que fez a ele chegar àquela conclusão. É isso aí, espero que você esteja agora preparada para fazer oitiva de perito nos seus casos reais e que esse áudio possa te ajudar. Fica com Deus.